Bom, galera, muita gente está criticando aí a seleção brasileira, né? A situação da seleção é muito complicada, né? Passa por um momento muito difícil aí. As eliminatórias sul-americanas são eliminatórias muito fáceis, né? Em comparação a outros continentes. E a situação no Brasil ainda não é tão confortável que nem nas eliminatórias passadas. Tá? A situação aí da seleção com o Fernando Diniz não é fácil. Mas eu acho também que o Fernando Diniz nessa história não tem muita culpa, por causa que o time infelizmente não está jogando por alguns erros dele, é óbvio, pela formação, né, pela escalação que ele faz, mas principalmente por falta de um capricho maior dos jogadores, de uma finalização mais bem feita, marcando mais gols, alguns erros individuais aí da defesa, principalmente está tomando muito gol, né? O jogo passado aí a seleção tomou uma virada, contra o Uruguai tomou 2 gols, contra a Venezuela tomou um golaço, né, no empate. Então a seleção está num momento muito difícil, mas o Fernando Diniz, na minha opinião, não é o principal nome aí a ser questionado. Eu acho que tem muitos jogadores na seleção que não estão jogando nada, muitos nem deveriam estar sendo convocados, essa é a grande realidade. Eu acho que tem algum motivo aí mais de interesse da confederação para ser escalado aí determinados jogadores. Matheus Cunha, por exemplo, não está jogando absolutamente nada no seu clube. O próprio João Pedro ainda não está no seu melhor momento, não deveria estar na seleção brasileira até o momento. Algumas convocações não estão sendo bem aproveitadas, que é o caso do Rafael Veiga, que não é aproveitado na seleção brasileira, joga poucos minutos, isso daí tá errado. O próprio Endrick entrou aí contra a Colômbia faltando 9, 10 minutos para acabar o jogo, e em 10 minutos você não consegue mostrar muita coisa. Então eu acho que o menino deveria ter uma oportunidade maior. E eu acredito que contra a Argentina aí, amanhã, é uma oportunidade muito, muito boa para que o Endrick saia como titular. Eu acho que a seleção precisa do Endrick por causa que o Neymar tá fora, né? E o Neymar, na minha opinião, já é o jogador que não é mais aquela estrela do time, aquele camisa 10. Eu acho que a fase do Neymar, infelizmente, é uma fase que já passou em relação à seleção brasileira. Ele jogou 3 Copas e infelizmente não conseguiu, né, ganhar a Copa tão esperada. E o Vinícius Júnior tá machucado, né? Acabou se machucando aí contra a Colômbia também e não vai estar jogando. Então acho que chegou a hora do Endrick aí jogar, né? Eu acredito que o Endrick na seleção seria uma excelente opção, né? Ele poderia ser um segundo atacante, poderia ser a formação do Fernando Diniz, é isso que eu tô achando errado, apesar dele não ser o principal culpado, mas o erro dele, capital, é o erro de fazer uma formação 4-2-4, né? Muito errada. Colocar 4 atacantes não é legal. E ainda os 2 meias que foram colocados são meias aí que não são meias ofensivos, são bem defensivos. Então a seleção ela fica muito sem uma inteligência no meio de campo, né? Sem uma formação mais para armação de jogadas, fica uma seleção muito ataque e defesa, não tem aquele trabalho de bola no meio, no miolo do campo. Então precisa de uma formação mais tradicional, aí o 4-4-2, o 4-3-3, ou um 4-5-1, ou um 4-2-3-1, né? Uma formação que tenha meios campistas, né? Eu acho que precisa. Pode ser escalado o Joeliton, tem o próprio Bruno Guimarães que joga muito, pode ser o volante aí, temos vários jogadores de meio campo aí, o Rafael Veiga que pode ser aproveitado, podemos fazer um famoso 4-4-2 tradicional aí, que era a seleção, bem que a seleção do Penta foi 3-5-2, também poderia ser um 3-5-2 aí numa boa, que é uma formação muito legal, acho que até seria bom para a seleção brasileira aí ter 3 zagueiros, eu acho que seria importantíssimo, né, porque daria uma estrutura defensiva melhor para evitar tomar tanto gol assim e matar o jogo quando fosse necessário, ainda mais contra a Argentina, que é um jogo muito complicado. Mas eu acho que diante de tudo isso que pode estar acontecendo, o Endrick tem que ser convocado sim, é um jogador muito importante, né? É um jogador aí que pode desequilibrar. Eu acho que uma dupla de ataque com o Endrick e vamos colocar aí, o João Pedro talvez não merece ser titular dessa equipe. Eu acho que o Endrick e o Gabriel Jesus poderia ser uma dupla de ataque muito boa. Eu não lembro quem são os convocados dessa vez, até o próprio Matheus Cunha, né? Fazer o quê? Já foi convocado mesmo, então coloca o cara para jogar. Mas eu acredito que o Endrick tem que jogar sim. Ou até uma dupla de ataque, agora eu lembrei quem marcou o gol do Brasil foi o Gabriel Martinelli, poderia ser o Gabriel Martinelli
E o Endrick como centroavante, camisa 9, aí, o que está jogando no Palmeiras, eu acho que ele tem categoria para isso. É lógico que passa muito longe de comparar ele com o Ronaldo, mas eu acho que o Endrick é um cara que sim, pode chegar muito perto do nível do Ronaldo, porque ele é um jogador muito novo, que já tem muita personalidade, é muito forte, finaliza bem, é um jogador que tem tudo para chegar muito longe. Então eu acho que o Fernando Diniz tem que aproveitar melhor aí o Endrick e colocar ele para jogar, né, como titular logo no começo, aí mostrar para que o cara veio, é muito novo, mas ele sabe jogar bola, ele quer essa oportunidade, tenho certeza que ele não vai ter medo de assumir essa bronca aí, né, essa oportunidade que o Brasil ia dar para ele, porque jogar 10, 12 minutos não vai adiantar, não vai ajudar em nada. O Endrick merece passar longe aí, quer dizer, ele ultrapassa todos os limites de ser o jogador decisivo que pode começar aí a partida contra a Argentina amanhã como titular. Então o Endrick tem que ser titular. Eu acho que é a única forma aí de dar uma confiança maior na seleção e até o público, né, o próprio torcedor, é deixar o Endrick como titular. Eu acho que muita gente pede o Endrick como titular contra a Argentina, né? O Brasil precisa dessa vitória. Se o Brasil ganhar da Argentina vai dar uma boa aliviada, né? Vai ser um fôlego danado, porque se empatar ou perder, a seleção vai ficar numa situação muito desconfortável, né, nas eliminatórias, e vai ter jogo, se não me engano, só no meio do ano que vem. Acredito que seja em agosto ou setembro do ano que vem. Então o Brasil vai ficar aí uns 8, 9 meses aí numa situação intermediária bem ruim, pode ficar até de fora do top 6 das seleções classificadas para a Copa do Mundo. É lógico que tem muita coisa pela frente ainda, né? Mas isso seria uma situação muito desconfortável e que ia causar, né, coisas muito ruins aí para a seleção brasileira. Lembrando que o jogo amanhã contra a Argentina já é a 6ª rodada, então já estamos chegando aí num terço praticamente do campeonato, né, dessas qualificatórias aí da Copa do Mundo 2026, e vai ficar uma situação muito ruim se o Brasil acabar perdendo ou empatando sua partida, porque aí tem outras seleções que podem ultrapassar o Brasil, né? O Equador pode passar o Brasil, o próprio Paraguai pode ultrapassar o Brasil. Aí a situação do Brasil vai ficar muito desconfortável. É uma seleção que obrigatoriamente ela tinha que estar ou em primeiro ou mais tardar em segundo, né? Todo respeito ao Uruguai, mas a seleção brasileira é uma seleção pentacampeã e que tem uma camisa ainda mais pesada que a camisa do Uruguai e deveria sim estar aí pelo menos entre os 2 primeiros, mas não é o que está acontecendo. Então a situação do Brasil é bem complicada e eu acredito que o Endrick tem sim que ser aí o titular desse jogo contra a Argentina, que ele tem tudo para jogar e estrear, digamos, como titular pela seleção, mostrar aí um bom trabalho. Eu tenho certeza que se cara jogar desde o início, ele vai ser sim aí um jogador muito importante e pode sim já estrear com gols e ajudar bastante a seleção brasileira a ganhar da Argentina, que é a atual campeã do mundo e que é um grande desafio. É um jogo que, se o Brasil ganhar, vai deixar o povo, né, o torcedor brasileiro, cheio de esperança novamente. Então eu peço para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante, e até a próxima. Valeu!